Olá, me chamo Willy, sou acadêmico de medicina da URGS e vou ministrar uma aula sobre fisiologia da tireoide. Importante destacar que eu não vou aprofundar muitos temas. A ideia é um vídeo curto com aspectos mais importantes sobre a fisiologia da tireoide. Os objetivos dessa aula, então, são a apresentação de uma doença tireoidiana, anatomia e fisiologia da tireoide, como o aspecto central da aula, por isso eu deixei com uma estrelinha, correlacionar a doença com os aspectos anatômicos e fisiológicos e compreender a fisiopatologia por trás do tratamento dessa doença. Então, vamos começar com um caso clínico. Então, a gente tem a paciente RST, feminina, 58 anos, com queixa de cansaço. Refere aumento de peso, intolerância ao frio, constipação e enfraquecimento de unhas e cabelos. Ao exame físico, nota-se bradicardia e a presença de massa aumentada na região anterior do pescoço. O resultado dos exames de função tireoidiana apresenta TSH elevado, T4 livre diminuído, antitireoperoxidase anti-TPO positivo e antitireoglobulina anti-TG positivo. Introdução. Então, o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula endócrina em formato de borboleta, responsável pela homeostase térmica e metabólica. Tem influência também no sistema cardiovascular e no desenvolvimento fetal. Anatomia. Ela fica localizada anteriormente à traqueia, entre a cartilagem cricoide e a fúrcula external. Possui 2 lobos separados por um istmo e 4 glândulas paratireoides produtoras de PTH na região posterior. Os hormônios o T3 e o T4 são os principais. Eles são responsáveis pelo metabolismo celular. A triodotironina, que é o T3, é o hormônio metabolicamente ativo e o que faz a maior parte de ação, enquanto a tiroxina T4 é o que tem a maior produção, mas ela é a reserva do T3. O T4 é que se converte em T3 de acordo com a necessidade. A secreção desses hormônios é controlada pelo TSH, liberado pelo adenipófise. Outro hormônio ainda importante produzido pela tireoide é a calcitonina, que tem participação no metabolismo do cálcio, reduzindo seu nível plasmático e estimulando a deposição óssea. E aí fica uma pergunta. Os remédios utilizados no tratamento do hipotireoidismo são sintéticos de qual hormônio tireoidiano? Essa pergunta será respondida lá mais para o final da aula. A anatomia. Então aqui eu trouxe uma imagem para a gente, para facilitar a visualização da anatomia da tireoide. A gente consegue ver que ela se localiza entre a fúrcula external e a cartilagem cricoide, e possui 2 lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, separados por um istmo. E na região posterior a gente consegue ver 4 glândulas paratireoides. Em relação à fisiologia, então aqui tudo começa no hipotálamo, tá? Quando há liberação do TRH. O TRH ele é um hormônio liberador de tireotrofina. O que é tireotrofina? É o próprio TSH. Esse hormônio chega na adenipófise pelo sistema porta-hipofisário, onde as células chamadas tireotrofo, aqui na adenipófise, vão secretar tireotrofina, que é o nosso TSH. Esse TSH ele vai estimular as células foliculares da tireoide a crescer de tamanho e produzirem T3 e T4, que vão agir nos tecidos. Quando a concentração de T3 e T4 aumenta, ocorre uma retroalimentação negativa, ou seja, inibem a liberação tanto de TRH no hipotálamo quanto de TSH na adenipófise. Síntese dos hormônios tireoidianos. Essa imagem aqui basicamente é a que a gente vai utilizar. E a gente tem 3 passos basicamente da ação da formação dos hormônios tireoidianos. O primeiro passo é a captação do iodo. O iodo é a base da formação dos hormônios T3 e T4. Ele é absorvido no trato gastrointestinal e a maior parte será excretado pela urina. O transporte de iodo para dentro da célula tireoidiana ocorre ativamente por um canal carreador sódio-potássio, sódio-iodeto, como a gente consegue ver na imagem, entre tanto iodo quanto o sódio. O segundo passo é a secreção da tireoglobulina. A célula folicular produz tireoglobulina, que chega ao lúmen da célula tireoidiana por exocitose. Aí chegamos então na formação propriamente dita de T3 e T4. No lúmen, a tireoperoxidase TPO faz a oxidação do iodo, transformando o iodeto em iodo. Esse iodo vai se ligar à tireoglobulina, no sítio de ligação tirosina, é o processo chamado de organificação. Se for ligado apenas um iodo, é chamado de MIT, e se for ligado a 2 iodos, chamado de DIT. Por fim, ocorre o acoplamento, na qual pode agrupar um MIT, que tem um iodo, com um DIT, que tem 2 iodos, formando o T3, que é a triiodotironina, contando 3 iodos.
ou ainda pode associar 2 DITs com 2 iodos cada, formando uma molécula com 4 iodos, a tetraiodotironina ou a tiroxina. Por fim, eles vão ser pinocitados do lúmen até a célula e serão liberados posteriormente na corrente sanguínea. E o transporte? Os hormônios T3 e T4 são lipossolúveis, logo, eles precisam estar ligados a um carreador para poder chegar ao órgão-alvo. A proteína que faz esse transporte é a globulina ligadora de tiroxina TBG. T4 é a forma inativa, sendo convertida em T3 quando chega à célula-alvo. Como a maior porcentagem de produção de T4, é ele quem é avaliado nos exames de sangue que avalia a função tireoidiana, uma vez que os níveis de T3 são relativamente baixos para serem avaliados e terem como padrão. Então, aqui novamente a gente traz o caso e a gente consegue destacar os principais achados relevantes nesse caso, que são o cansaço, o aumento de peso, a intolerância ao frio, constipação, o enfraquecimento de unhas, bradicardia, além da massa aumentada na região anterior do pescoço. Aqui a lista de problemas dos que a gente já foi mencionado antes. Os laboratórios, a gente tem TSH elevado, T4 livre, anti-TPO positivo e anti-TG positivo. Aqui eu destaco o TSH elevado e o T4 livre baixo, porque são os exames mais importantes para essa aula agora, que é a avaliação do hipotireoidismo em si. Enfim, acabei entregando a doença. O anti-TPO e o anti-TG são exames mais específicos para a doença em si, para o tipo de doença. E aqui eu destaquei os 3 principais sintomas, que são cansaço, aumento de peso e intolerância ao frio, mas todos eles são bem característicos dessa doença, como eu já falei, é o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, a definição. Ele basicamente abaixa a produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4, levando ao comprometimento do metabolismo corporal. Os sinais são basicamente os que a paciente possui: fadiga, ganho de peso, termogênese diminuída, ou seja, o aumento da sensação de frio, além de bócio, né, que ocorre especialmente na tireoidite de Hashimoto. Em relação ao diagnóstico, é a clínica mais os laboratórios, e a fisiopatologia nos mostra que a adenipófise eleva o TSH na tentativa de aumentar a produção de T3 e T4, uma vez que esses hormônios estão reduzidos em virtude do hipotireoidismo. O T4 livre está baixo e ele não responde ao TSH, uma vez que a tireoide está destruída. A principal causa é a primária, especialmente a tireoidite de Hashimoto, que representa a maior causa de hipotireoidismo na população. Nessa doença, a glândula tireoide é afetada. É uma doença autoimune na qual as células de defesa do corpo destroem as células da tireoide. Com isso, não importa vir estímulo da adenipófise, que não vai haver produção de T3 e T4, uma vez que não há células para isso. Em relação ao tratamento, né, se o problema é falta de hormônio tireoidiano, o tratamento é justamente repor esse hormônio, então reposição de T4. Aqui já responde aquela pergunta anterior de qual hormônio era melhor ser usado, e é muito mais vantajoso a gente administrar a reserva e o corpo decidir quando usar, nesse caso o T4, do que dar direto a forma biologicamente ativa, que seria o T3. Isso, por sua vez, já diminui os valores do TSH, que lá no exame estavam aumentados, por aquele mecanismo de feedback negativo que foi comentado lá no começo. Bem? Por fim, essas foram as minhas referências. Eu espero que tenham gostado da aula e aprendido um pouco sobre o funcionamento da tireoide.